Olá, está começando o Jornal da Câmara, com o resumo dos principais fatos do Poder Legislativo de Guarulhos. Projeto que amplia período de locação social em casos excepcionais recebe aval da Comissão de Direitos Humanos. Audiências da LOA têm início na Câmara, com anúncio de concurso público no Legislativo Municipal. Com um orçamento menor para o próximo ano, Educação deverá buscar mais recursos para a pasta. Projeto TEAR realiza exposição sobre cultura negra e igualdade racial no hall da Câmara. É o que você confere a partir de agora. No calendário das cores, o mês de novembro abrange também a campanha Novembro Dourado, que alerta para o diagnóstico precoce do câncer infanto-juvenil. Confira os principais sinais da doença e a grande esperança de cura. A campanha Novembro Dourado foi criada em referência ao Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, 23 de novembro. O INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima a ocorrência de cerca de 8.000 novos casos de câncer infanto-juvenil por ano. Não há como prevenir, mas o diagnóstico precoce salva vidas, como explica a oncologista pediátrica Viviane Sonaglio, que é líder do Centro de Referência em Tumores Pediátricos do AC Camargo Cancer Center. Quando nós falamos de todos os casos de cânceres na população, só 2 a 3% acometem crianças e adolescentes de 0 a 19 anos. Os tumores pediátricos eles estão relacionados a alterações genéticas. 10% dos casos podem ser alterações genéticas que já vêm dentro da família. Então, é uma família que tem uma alteração genética de predisposição ao câncer. Mas outros 90% são esporádicos. Então, na criança, a gente não fala de prevenção, a gente fala de diagnóstico precoce, que é a nossa principal arma. E não é para menos. A esperança de cura é elevada quando o diagnóstico é rápido. Hoje, nos grandes centros do mundo, incluindo alguns centros no Brasil, a gente cura 80% a 90% dos casos de câncer infanto-juvenil quando diagnosticados precocemente e com menos tratamento. Então, o tratamento oncológico, ele traz muita toxicidade e morbidade inerente ao tratamento. Se você diagnostica precoce, o teu tratamento vai ser menos intenso e a criança tem uma maior chance de cura. Leucemia, linfoma, tumores cerebrais e neuroblastoma são os tipos de câncer mais comuns nos pequenos. Os nomes assustam, mas prestar atenção aos sintomas iniciais pode fazer a diferença. Sinais e sintomas iniciais são muito inespecíficos e muito comuns a outras doenças pediátricas. Por exemplo, uma febre prolongada, gânglios na região do pescoço, região axilar, manchas roxas pelo corpo, dor na barriga, dor de cabeça, perda de peso, sudorese noturna. Então, existem algumas doenças pediátricas comuns da infância que também apresentam esses sinais e sintomas. Então, como saber, né? Se é tão comum, como saber que é realmente um diagnóstico mais sério, que precisa de uma investigação mais detalhada? O pediatra. O pediatra é nosso grande ponto de apoio. Ter um pediatra de confiança na família faz toda a diferença. O médico do pronto-socorro, ele é para urgência. Então, esses quadros mais arrastados, eles têm que ter o acompanhamento do pediatra. Além do diagnóstico precoce, as chances de cura aumentam com as opções de tratamento que evoluíram nos últimos anos. Nós temos alguns grandes pilares em relação ao tratamento. Então, nós temos o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, radioterápico e as novas terapias, que são as terapias celulares e imunoterapia. Então, você não vai usar todos os pilares nos diagnósticos. Depende do seu diagnóstico e depende também do estadio da doença. Então, existem alguns tumores que, quando diagnosticados precocemente, você vai lançar a mão da cirurgia e é o tratamento de escolha. A criança não precisa ser submetida às outras modalidades de tratamento. Existem alguns diagnósticos, como a leucemia, que o tratamento é exclusivamente quimioterápico. Nós temos novas terapias chegando para o tratamento da leucemia infantil, que melhorou muito o prognóstico dessas crianças, principalmente aquelas que tinham doenças mais refratárias ao tratamento convencional, que são as imunoterapias e a terapia-alvo.
Um projeto que amplia o período de locação social em casos excepcionais recebeu o aval da Comissão de Direitos Humanos. A Comissão de Direitos Humanos aprovou 2 itens na reunião ordinária do dia 25 de novembro. Recebeu parecer favorável o projeto que altera a Lei de Locação Social, permitindo a prorrogação do benefício por mais de 2 anos em situações excepcionais, como calamidade pública, doença grave em membro da família e situação de extrema vulnerabilidade. A presidente da comissão e autora do projeto, Janete Rocha Pietá, da Rede Sustentabilidade, explica a importância de estender o período de concessão desse auxílio. A locação social é para pessoas em situação de vulnerabilidade, um incêndio ou alguma coisa que fez com que a prefeitura removesse as famílias do local, né? Então, atualmente, essa lei, ela permite que a pessoa fique 1 ano por mais 1 ano. E eu coloco nesse meu projeto 1274, né, de 2020, já tem 4 anos, que a prorrogação seja por mais 2 anos. Por quê? Porque em alguns casos a prefeitura não conseguiu resolver a situação daquela pessoa, daquela família, e ela tem um compromisso. Os parlamentares também aprovaram a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto que determina a fixação de placas, cartazes ou banners, informando o endereço e o telefone dos conselhos tutelares nos estabelecimentos de ensino e unidades de saúde nos setores público e privado do município. A proposta é de autoria do vereador Pastor Anistaldo do Mobiliza. A emenda altera a unidade de referência para o cálculo de multa expressa no projeto de reais para UFG, Unidade Fiscal de Guarulhos, conforme legislação municipal. O advogado Claudevan Lima recebeu o título de cidadão guarulhense em sessão solene realizada na Câmara Municipal. O decreto que concedeu a homenagem foi proposto pelo vereador Wellington Bezerra. Em sessão solene realizada dia 21 de novembro, o advogado Claudevan Lima recebeu o título de cidadania guarulhense. O evento foi realizado no plenário do Legislativo. Autor do decreto que concede o título, o vereador Wellington Bezerra, do PRTB, enalteceu a trajetória profissional do homenageado e seu trabalho voltado a viabilizar a doação pareada de rim, quando 2 ou mais famílias compatíveis doam órgãos entre si, o que atualmente só pode ser feito com decisão judicial. Motivo de muito orgulho para mim apresentar esse título de cidadão guarulhense, o Dr. Claudevan, que faz parte de um projeto pioneiro aqui no Brasil, né, de um projeto de pesquisa, e como advogado ele foi responsável por uma das primeiras ações no Brasil, né, sobre a doação pareada de rim. Então nós estamos aí com muitas expectativas através do Dr. Claudevan, né, que trazer uma nova esperança para toda a sociedade brasileira. E é com muita alegria, né, saber que ele é aqui de Guarulhos, é aqui da região dos Pimentas, né, uma região que traz um estigma negativo. Muitas pessoas veem os Pimentas de forma negativa, mas a gente tem joias preciosas na região dos Pimentas e o Dr. Claudevan com certeza é uma delas. Nascido em Pernambuco, o advogado e professor universitário Claudevan Lima está há 41 anos em Guarulhos. Além de agradecer o título de cidadania, ele ressaltou a importância de promover a doação de órgãos. Eu acho que as coisas vão acontecendo conforme a gente vai trabalhando, se esforçando, né, com dedicação, afinco, querendo evoluir. E a minha história é essa, é uma simples evolução que alguns reconhecem esse mérito. E eu tenho assim, o privilégio realmente de ser escolhido pelo Hospital das Clínicas, o Dr. Davi, né, que me escolheu e faz a parte da equipe do Hospital das Clínicas de doação de rim. Ele desenvolveu esse projeto, que se chama Doação Pareada, e me chamou para fazer a parte de assessoria jurídica. Iniciamos fazendo essa parte de assessoria jurídica e conseguimos a primeira sentença de transplante pareado no Brasil. Tenho esse privilégio de dizer,
aqui por Guarulhos, terceira vara civil de Guarulhos, que conseguimos essa grande conquista. Esse projeto é inovador porque ele visa salvar vidas que se perdem numa fila de transplante, pessoas que ficam anos numa fila de transplante aguardando um rim e acabam perdendo a vida. A sessão solene ainda contou com a presença de diversas autoridades do direito, colegas do mundo acadêmico e familiares do homenageado. As audiências públicas da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2025, começaram no dia 27, com a apresentação da Câmara Municipal de Guarulhos. A Casa de Leis divulgou os números para o próximo ano e anunciou a previsão de concurso público. A primeira audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2025, foi a da Câmara Municipal de Guarulhos, que aconteceu na noite do dia 27 de novembro, no plenário da Casa de Leis. O diretor executivo de Planejamento do Legislativo, Ronaldo Braga Serem, apresentou o orçamento estimado em 216 milhões de reais, que já prevê a realização de concurso público para 42 vagas. A Câmara contratou uma consultoria para fazer um estudo sobre as necessidades do Legislativo. Essa consultoria apresentou um relatório e indicou a necessidade de contratação de 42 vagas. Essas 42 vagas nós fizemos prever na LDO e agora no orçamento para 2025. Temos um projeto de lei para a criação dessas vagas, definidas para ser protocolado em dezembro, que essa lei sendo aprovada, está tudo pronto, o caminho está certo para que podemos realizar o concurso e contratar as 42 vagas em 2025. O concurso deverá contar com vagas para médico do trabalho, analistas legislativo de controle interno, de sistemas e de folha de pagamento, assistentes de cerimonial e de transcrição, operador de mídias audiovisuais e técnicos em arquivo e enfermagem do trabalho, em segurança do trabalho e em sistemas audiovisuais. No próximo ano, o gestor apontou que a folha de pagamento de funcionários ativos da Casa de Leis está prevista em 109 milhões de reais. A partir do ano que vem, pagamentos a inativos e pensionistas também passarão a ser incluídos nas despesas com o pessoal da Câmara por conta de mudanças na legislação. O valor previsto para 2025 é de 30 milhões de reais. A partir de 2025, a nova legislatura entrou em vigor a Emenda Constitucional 109 de 2021, que fez com que os gastos com inativos e pensionistas vinculados à Câmara fizessem parte do cálculo do limite de gastos de 70% de folha de pagamento. Nosso limite estava em 58%. Com a vinda desses inativos para a composição da base de cálculo dos limites, a gente acabou subindo o limite para 64,5%, isso para 2025. Esse limite, 64,5%, nós já estamos considerando a contratação dos novos servidores. Então, a gente ainda tem essa folga no orçamento, no nosso limite, que faz com que a gente consiga cumprir o limite de 70%. Já as obras de ampliação do prédio sede do Legislativo estão estimadas em 13 milhões e meio de reais para o próximo ano. A audiência pública foi conduzida pelo presidente da Comissão Especial que analisa a LOA 2025, vereador Geraldo Celestino do Mobiliza. A Secretaria da Fazenda também apresentou a audiência pública da LOA. Na oportunidade, o órgão estimou o orçamento de 6,9 bilhões de reais para Guarulhos em 2025. Em audiência pública da LOA, Lei Orçamentária Anual para 2025, realizada na noite de 27 de novembro no plenário da Câmara, a Secretaria Municipal da Fazenda estimou orçamento de 6 bilhões e 912 milhões de reais para o próximo ano. O valor é 650 milhões inferior à previsão orçamentária feita para este ano. Além da cautela econômica na arrecadação, o diretor do Departamento de Planejamento Orçamentário da pasta, Guilherme Costa Moreira, demonstrou também que em 2025 haverá menos receitas de financiamentos no orçamento. A gente vê uma economia, no geral, em âmbito nacional e aqui no nosso também, sem grandes expectativas. Então, o país inteiro cauteloso, seguimos essa mesma toada. Já chama a atenção
Ali na terceira linha, receitas de capital. A gente vê em 2024 718 milhões. E aí, o que estão aqui dentro dessas receitas de capital? Principalmente aqueles empréstimos tomados, sejam eles os do Baquirivu, sejam os do Desenvolve São Paulo, Finisa, todo esse recurso usado no asfaltamento de ruas, que ingressaram nesse ano de 2024. Uma parte deles continua ingressando ainda no próximo ano, mas em volume bastante menor. Então, isso aí já explica bastante da diferença de um ano para o outro. Só nessa diferença aí já são quase 500 milhões. Uma novidade do orçamento para o próximo ano é a introdução das emendas parlamentares individuais, que foram aprovadas em agosto deste ano. As emendas totalizam 65 milhões de reais. Metade desse valor deverá ser destinado à área da saúde. O total separado de 62 milhões, os vereadores vão propor seus projetos, que vão ser analisados de viabilidade e vêm para execução. Como toda novidade, vai precisar de ajustes na forma de execução no início, até a gente achar uma forma de fazer, algo novo aqui para nós, mas a gente vê como os bons olhos, a gente vê como uma forma de a população traduzir por meio dos vereadores as suas necessidades pontuais em cada um dos seus locais. As renúncias de receita por conta de isenções, benefícios e descontos somam 324 milhões de reais. Os gastos com o pessoal estão estimados em 2 bilhões e 200 milhões de reais. Já a dívida consolidada do município para 2025 foi prevista em pouco mais de 3 bilhões de reais, dos quais 2 bilhões são dívidas de longo prazo, como financiamentos, e 1 bilhão de reais relativos a precatórios. O gestor também apresentou o orçamento próprio da Secretaria da Fazenda, que foi projetado em 24 milhões de reais. Os encargos gerais do município, que incluem a amortização de financiamentos de dívidas e sentenças judiciais, e ficam sob a responsabilidade da pasta, totalizam 482 milhões de reais. Os trabalhos da audiência foram conduzidos pelo presidente da comissão especial, que avalia a LOA 2025, o vereador Geraldo Celestino do Mobiliza. Com previsão de orçamento mais enxuto para 2025, a Secretaria da Educação terá o desafio de buscar novos recursos para a pasta. A previsão foi apresentada em audiência pública. Em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Secretaria da Educação de Guarulhos expôs a previsão do orçamento para 2025 em audiência pública realizada na Câmara Municipal no último dia 27. A pasta estima um montante de 1 bilhão 663 milhões de reais para o próximo ano. O valor, no entanto, é inferior a 2024, quando a educação superou 1 bilhão e 700 milhões de reais no orçamento. Segundo o diretor orçamentário da área, Eduardo Tavares, a redução impacta nos investimentos, mas o órgão vai buscar novos recursos para garantir a qualidade do ensino no município. Impacta no sentido de que as políticas públicas elas sempre requerem mais dos gestores e, obviamente, para entregar mais, a gente sempre busca mais recursos. É por isso que, em razão dessa diferença verificada, a gente sempre tem atuações buscando outras fontes de recurso, como o VAR, que a gente recebeu em 23, 24, a gente tem um valor para receber em 2025 de 24 milhões. A gente também busca recursos do governo federal junto ao programa Escola em Tempo Integral, e a gente já recebeu esse ano 10 milhões, a gente espera receber 10 milhões em 2025, e assim a gente vai conduzindo a secretaria, buscando atender a contento a demanda que a sociedade pede em relação ao ensino. O diretor também destacou que os recursos do VAAR, que são uma espécie de complementação do Fundeb, são importantes para a formação de profissionais, aquisição de material escolar, livros didáticos e outros itens pertinentes ao setor. No entanto, ele lamenta a redução da cota salário-educação, que é uma contribuição federal destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para a educação básica pública. Segundo Eduardo, a diminuição do recurso atrapalha na hora de saldar compromissos com fornecedores, por exemplo. O salário educação, por exemplo, a gente teve uma perda, se a gente for atualizar mais ou menos, dá mais de 70 milhões de reais. Que estava a 60 milhões quando a gente teve a notícia logo no início, no finalzinho do ano passado, no começo desse ano. Então,
mais de 60 milhões de reais. Então, esses 60 milhões de reais são 60 milhões de reais que deixou desse financeiro estar vinculado, ela está ali numa conta corrente e, efetivamente, poder utilizar esse dinheiro, vamos dizer, de pronto. A boa notícia é que Guarulhos deve receber mais 10 milhões de reais por participar de um programa de ensino em tempo integral, como explica o diretor. Então, inclusive, faz parte do Plano Nacional de Educação e o governo federal, preocupado, isso em nível nacional, está estimulando os municípios a aderirem a esse programa para atenderem uma meta que está estabelecida pelo governo federal e que se verificou que ainda estava um pouco abaixo. Então, é importante que isso se dê efeito, né, para que a gente consiga efetivamente implantar a escola em tempo integral no município numa quantidade maior do que a gente tem hoje. A Câmara recebeu, na última semana de novembro, uma exposição sobre cultura negra e igualdade racial. Confira os detalhes na reportagem. O hall da Câmara Municipal de Guarulhos recebeu, no último dia 27 de novembro, uma exposição em homenagem ao mês da consciência negra. O evento, com o nome de Pretear, foi promovido pelo Projeto Tear, que há 21 anos é um serviço de saúde mental de Guarulhos, que pensa a reabilitação social por meio da geração de trabalho e renda. A ideia de trazer a exposição de um dia para a Câmara foi da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. Eu estive no TEAR e lá no TEAR eu fui comprar agenda e chegando lá descobri essa exposição que eles fizeram de um dia chamada Pretear. São os participantes das oficinas negras, os negros, que sentiram o racismo em relação a eles. Então, eles fizeram, a meu ver, algo fantástico, que é bonés, canecas, camisetas, tudo sobre o tema negro. E aí eu disse, eu quero levar essa experiência para a Câmara. E aí eu entrei em contato com o secretário, que me respondeu, semana passada, da permissão. Aqui na Câmara eu já tinha entrado antes e eles me permitiram. A exposição foi fruto de discussões sobre racismo feitas por participantes negros do projeto. No local, um espaço para mostrar os objetos produzidos nas várias oficinas de geração de trabalho e renda, como artesanatos em papel, mosaico, marcenaria, encadernação, jardinagem, culinária, tear e costura e serigrafia. No fim do mês, o valor arrecadado com o que foi comercializado é dividido entre os alunos e reinvestido em estrutura. Mas o ponto alto da exposição foi a tenda sensorial, composta com diversos elementos para estimular os órgãos dos sentidos, como explicou a coordenadora de equipe do Projeto Tear, Evelyn Sayeg. Ao longo da exposição, a gente vai ver na sala algumas fotos de participantes do serviço, fotos de pessoas importantes, né, figuras públicas, que eles foram conversando sobre a vida e a história dessas pessoas. E a partir disso, dessa conversa, eles foram repensando este lugar da racialidade, repensando esse lugar do racismo no sentido de amadurecendo essas violências para um lugar de potencialidade. E a sala sensorial. E aí a sala sensorial, ela vai passando por todos os sentidos, né? Então, olfato, paladar, tato, por isso que a gente tem que botar o pé no chão. E aí a ideia é trazer um pouco da ancestralidade negra. Então vão ter vários elementos que são relacionados à ancestralidade africana, para a gente poder celebrar e entender o quanto que esses elementos da ancestralidade africana estão presentes na nossa cultura e na nossa cultura enquanto brasileiro e também na nossa vida no cotidiano em geral. Evelyn destacou ainda que trazer a exposição até a Câmara foi uma oportunidade única também para alertar os vereadores sobre as questões raciais. Poder estar presente e mostrar que a gente existe, mostrar que tem pessoas pensando sobre a ancestralidade negra, compartilhando com a saúde mental, pensando em cidadania, pensando em geração de trabalho e renda, acho que traz um elemento para os nossos vereadores poderem pensar sobre esses temas também na hora de legislar pelo município. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui.
mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. Muito obrigado, até a próxima e a gente se vê.